Shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, aula de número 8 da disciplina Gesel. Então, para a gente começar nossa aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre um tema que parece um pouco com o tema que nós estudamos ontem. No entanto, ele só parece um pouco, tá? Ele não é o mesmo tema, e a gente vai ver um pouco dessa diferença, a relação da inveja com a relação da, da cobiça, qual é a relação das duas. Bem, a ramificação número 8 ela foi listada pelo Dr. Harry Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. Como já falamos, esse livro foi escrito em 1981, e ele listou essa proibição, e a fonte que ele traz da referência para essa proibição é a mesma fonte que o Rambam Maimonides também trouxe no Sefer HaMitzvot, que é a referência de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Não desejarás a casa do teu próximo. Então, aqui a gente tem a proibição a respeito de quê? De desejar a casa do próximo, de desejar aquele que é do outro. Esse é, em si, é a dinâmica da inveja. Um pouco diferente da cobiça. Aqui, praticamente, não desejar a propriedade de quem não deseja perder, mesmo sem realmente adquiri-la. Enquanto você tem a cobiça, em que você praticamente pressiona, te leva a pressionar, por si só o começo desse desejo em si, só o começo de desejar possuir aquilo que é do outro, ou você possuir algo ilusoriamente, né, tomar aquilo para você, sendo que não é seu, ele se encaixaria já dentro dessa inveja. É aquilo que tem um sentimento, ela tem um sentimento negativo de que se você não pode, o outro não pode ter, então aquilo tem que se acabar. Se você não pode, que o outro possa perder. Se você não pode, que possa acontecer algo com ele. E por aí vai. Ele vai te levar, ele vai alimentar esse desejo, em última análise, que vai gerar esses esquemas de cobiça que a gente viu na última aula, e, por fim, isso conduz a um roubo, seja um roubo total, né? Então, a dinâmica desse roubo ele começa o seguinte: primeira pessoa tem essa inveja aqui, primeira pessoa tem essa inveja, o desejo, tá? Ela tem esse desejo, ela alimenta na cabeça dela a ideia de possuir aquilo que não é dela. Segundo, ela arquiteta um plano, então essa inveja ela transforma em cobiça, ela arquiteta o plano e faz um esquema para pressionar para ter, sendo que mesmo negado, ela continua pressionando para ter. E a terceira parte disso é quando aquilo vai levar realmente a pessoa a querer tomar de verdade. Tomar de verdade. Ela vai lá e toma. Aí você tem isso transformado ou em furto, né? Ou que é um roubo escondido, ou então o próprio roubo em si, que seria o roubo a mais aberto, o assalto em si, né? Então, essas duas práticas. Para que você tenha uma ideia de alimentação, uma ideia da pessoa ela se alimentar e transformar todo esse desejo em algo que realmente possa ser apropriação de algo que não é dela. Talvez disso a pessoa ela deve aprender o contrário disso. Ela deve aprender a ficar satisfeita com aquilo que ele é moralmente capaz de ter. Entenda isso daqui. Essa parte que eu falo que ela é moralmente capaz de ter, aliás, acho que a parte que o doutor Aurélio Lichtenstein ele deixou no livro dele, né, que é moralmente capaz de ter, significa o seguinte. Vamos lá. Olha, o que significa isso, moralmente capaz de ter? Não quer dizer que você não pode estudar, que você não pode evoluir, que você não possa se elevar, que você não possa conquistar cargos futuros. Não quer dizer isso, tá? Não é isso o significado.
moralmente capaz de ter, significa o seguinte, significa que você tem que se esforçar na sua vida para ter as coisas, é claro, né? E aquilo que você é capaz de ter através do seu esforço é seu, que tudo que você tem que ser adquirido. É isso propriamente dizendo. Tudo que aquilo que você tem, ele deve ser adquirido. Agora, essa aquisição, ela é feita através de doação, compra e venda, né? Herança, doação, compra e venda, herança ou aluguel. Aluguel é uma compra temporária. Aluguel é uma compra temporária. Então, você tem esses passos. O que foge desses passos, né? O que fugir desses passos, ele significa que a pessoa ela está tomando um caminho que é diferente do trajeto dentro da lei legal. Ou seja, legal no sentido de Torá, não no sentido civil. Porque não existe uma lei civil que ela vai te punir, por exemplo, por você sentir desejo. Não existe uma lei civil que vai te punir sobre isso. Desejar. Desejar aquilo que é do outro pela lei civil não é um crime, né? Não existe uma lei civil no país que ela vai falar, olha, você não pode desejar aquilo que é do outro, você não pode olhar para a esposa do outro, você não pode olhar para, de repente, o bem do outro. Não existe uma lei civil sobre isso. Mas uma lei da Torá existe. É por isso que nós dizemos que as leis da Torá estão acima das leis civis. Muitas vezes a lei civil ela vai dizer, você não tem obrigação disso. A lei da Torá vai dizer que tem. A lei da Torá, então, ela está num patamar a mais. Ela está num patamar acima. Aquela pessoa que ela cumpre as leis da Torá, ela vai estar bem em qualquer sociedade que ela tiver. Ela não vai ter problema. Né? Ninguém vai prender ela porque ela fez isso, aquilo, porque ela está cumprindo as leis da Torá. Essa pessoa não cumpre as leis da Torá, aí sim, você tem uma série de problemáticas em si. Mas vamos lá. Uma ideia, já me perguntaram isso uma vez, eu vou falar aqui sobre isso. Uma pessoa me perguntou se é uma transgressão de adultério a pessoa olhar para uma mulher que passa desejando ela no seu coração. Isso a gente sabe de onde vem essa frase, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe. Vem daquele livro lá. E, no entanto, não é um adultério, tá? Não é considerado um adultério. Adultério é só quando é consumado o ato mesmo. Mas ele se torna, ele não cai na lei de imoralidade, mas cai na lei de roubo. Porque esse desejo é propriamente esse próprio desejo aqui no coração. Esse desejo de possuir aquilo que é do outro. Então, olhar para alguém com a intenção de ter ela em suas mãos, de ter a esposa do outro em suas mãos, em si não seria um adultério. Errou o fulano de tal, pelo jeito ele não conhecia muitas leis, errou o fulano de tal de novo, do monte de coisa que ele já errou, agora ele errou mais uma, e era uma lei que se aplicava ao roubo e não ao adultério. Então, daqui a gente vê isso. É muito importante a gente entender isso. Então, esse desejo mesmo de possuir aquilo outro, possuir aquilo que é do outro. Não é um desejo de você ascender na vida, volto a dizer. Não é um desejo de você ficar rico. Alguém pode desejar ficar rico? Pode. Não existe uma transgressão natural em alguém desejar ser rico, não. Não existe uma transgressão natural das pessoas desejarem ser bem casados, não. Ser felizes, não. Ser alegre, não existe transgressão para isso, não. Agora, desde que esse desejo não seja fundamentado em tirar do outro. Aí sim, aí dá o problema. Quando o desejo se fundamenta em tirar do outro, sim. Questão muito importante. A gente vive num país hoje, esse país ele é dominado por uma política de esquerda, né? E muitas vezes a política da esquerda mesmo é exatamente a cultura da inveja. Esse é o fundamento. A ideologia marxista, ela é a ideologia da inveja.
Por quê? O que a ideologia marxista ela prega? Que o outro ele não tem o direito de ter porque ele é rico, porque se tornou rico, porque ele passou em cima das outras pessoas, se tornou rico é porque ele explorou os empregados. Pode existir rico assim, com certeza, mas não pode generalizar. Agora, a cultura do marxismo então vai falar o seguinte, que ele tem que ser expropriado, que tem que pegar os bens dele e repartir, que tem que tomar aquilo que é dele à força. Isso é o marxismo, é a luta de classes. É dizendo que aquele que conquistou, que aquele que tem, ele não tem o direito de ter, porque eu tenho o direito de ter aquilo que é do outro. Isso é o quê? A inveja. A inveja institucionalizada. A inveja institucionalizada. Ah, mas o rico também, que explora o pobre também, ele está errado. Com certeza. Não estou dizendo que não está. Com certeza. Também está errado. Deixe de estar. Entendeu? Se alguma pessoa, um empresário que faz isso, explorando o seu trabalhador, está errado. Mas não, um erro não vai justificar eu desejar a empresa do outro, eu desejar a posse da terra do outro, eu desejar, por exemplo, tomar aquilo que é do outro, eu expropriar bens de produção. Olha, um erro não pode justificar o outro. Os erros têm que ser julgados diante da justiça, diante de um parâmetro, e esses erros têm que ser, podem ser solucionados. Então, é muito importante a gente entender esses conceitos, porque a gente vive numa sociedade hoje que, na América Latina, é uma febre, tá? Na América Latina sempre foi assim, sempre foi um problema, sempre foi uma febre essas ideologias. De vez em quando vem um aqui, outro ali, outro aqui, outro lá, e faz o que faz com os países por aí. Fundamentado em quê? Na questão do outro ter, do outro. Inveja, ela é chamada na Torá de Ainará. Ainará significa olho mau. Diante da tradução, muitas vezes nós traduzimos como má olhada, exatamente, mal olhada. Mal olhada. Essa inveja do outro olhar e desejar ter aquilo que você... Para quem recebe ela, existe um problema em receber? Depende. Aí vai depender. Depende se a pessoa que está recebendo esse desejo, ela vai ser uma pessoa que está cumprindo as 7 leis universais dela ou não. Se ela não estiver cumprindo, sim, esse desejo pode realmente atingi-la. Agora, se ela estiver cumprindo as 7 leis, pode chover inveja, pode chover olho gordo, pode chover olho grande, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus não erra. E Deus diz, os anjos de Hashem acampam-se ao redor daquele que tem visto o salmista. E os livra. O que é temer a Deus? Cumprir os mandamentos. O anjo, ou seja, Hashem, acampa como um escudo. Nós estamos protegidos a partir do momento que cumprimos as mitzvot. Não cumpriu, transgrediu, faz chuvar enquanto é tempo. Porque você pode ser atingido por decreto desse. Sim, aí sim existe um problema. Agora, uma coisa importante, eu vou dizer. Muitas vezes as pessoas elas se vinculam muito à ideia da secular. Secular para isso, secular para aquilo outro. Olha, secular, ela adianta para quem cumpre os mandamentos. Tá? Para quem não cumpre o mandamento, secular nenhuma resolve. Pode usar secular que for. Se a pessoa não estiver cumprindo os mandamentos, ela pode ter certeza que o problema vai atingir ela. Com secular ou sem secular. Então, a melhor secular para o ser humano é esse. Qual a melhor secular? É cumprir os mandamentos. Porque cumprindo os mandamentos, você tem um retorno de proteção divina para você. Não cumprindo, você está aberto aos decretos. Você está aberto aos decretos. E tudo que funciona aqui na Terra, tudo que vem para a Terra, primeiro ocorre em cima dos céus. Isso primeiro ocorre nos céus. E muitas vezes, o tribunal divino ele funciona como? Você tem lá promotores,
você tem lá um juiz, né? E dentro desses promotores, existia um grupo de promotores que são Satã, né? São chamados de Satã. Esse é o Satã, tá? Essa é a ideia do Satã. Ele vê um erro para acusar. E se a acusação dele tiver fundamento, o juiz dá o decreto. O juiz é assim. Dá o decreto, pode ter certeza. Se você não fizer o contrário para mudar isso com techuvá, com arrependimento, retificando esse erro. Então, é assim que funciona essa dinâmica aí da inveja, tanto na parte halaica quanto na parte mais oculta mesmo, né? Bem, o Sefer Hinur, número 416, ele diz que fomos impedidos de fixar em nossos pensamentos desejar o que está nas mãos de um de nossos irmãos. Visto que fixar o desejo por aquela coisa em nosso coração se tornará uma causa para criar maquinações para obtê-la, mesmo que não seja sua vontade vendê-las por compra ou troca, ou se não pudermos adquiri-la em qualquer outra forma pela força, e sobre isso é afirmado em Deuteronômio 5,18. Você não desejará a casa do seu vizinho. E o Rambam, Maimônides, né, de bendita memória, escreveu lá no Sefer HaMitzvot Rambam, Mitzvot Lotase 266, ou seja, Lotase é proibitiva, proibição número 266, e as duas proibições que são: você não deve cobiçar, que está na ordem de Vishma e Tro, e você não deve desejar, nesta ordem, não são proibições repetidas sobre um assunto. Em vez disso, são dois assuntos. A proibição de não cobiçarás me impedirá de tomar o que alguém além dele adquiriu. De qualquer forma, seja com dinheiro ou sem dinheiro, se o dono não quiser vender aquela coisa. Mas essa proibição, estamos vendo agora, de invejar, não desejará, o impedirá até mesmo de desejar isso em seu coração. Tal como acontece com o desejo, ele virá suplicá-lo e pressioná-lo a vendê-lo ou trocá-lo por outro item. Aconteça o que acontecer. E isso mesmo que uma dessas proibições traga seu semelhante, eles são considerados dois. No entanto, e eis que você pode ver a diferença entre eles. Então, o que o Sefer Hinur traz uma série aqui de fontes, né, outras fontes, para provar que são duas coisas diferentes: a inveja e a cobiça. A inveja, puramente, é o desejo que começa ali no seu coração. O desejo de possuir aquele que é do outro. A cobiça, não. A cobiça é o planejamento desse desejo. Na verdade, a gente estudou cobiça antes e inveja depois, mas a ordem dentro da maquinação humana seria: primeiro acontece a inveja, depois acontece a cobiça. Primeiro a pessoa sente, quer, deseja, depois ela maquina um plano para isso. O maquinar o plano é a cobiça. O sentir o desejo é a inveja. Então, essa é a diferença de inveja para cobiça. Kliakar Shemot 2014, ele vai também dizer que a ordem de invejar também foi dirigida aos Beninoa. Eles são obrigados a cumpri-la. E daqui nós aprendemos que nós somos obrigados a não ter inveja. Então, gente, o que significa? A inveja em si é algo destrutível, porque ela começa silenciosamente. Ela é como o AVC. É como um AVC, o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, geralmente, ele não dá pista. Quando você vai ver o acidente vascular cerebral, a coronária já foi lá e pum, já rompeu. Aí não dá tempo, quase nada, né? Alguns, com a misericórdia de Hashem, bondade de Hashem, ainda continuam, com um lado paralisado, com o outro não, né? Alguns são afetados com apenas uma parte menor, alguns são afetados tão pouco que nem é visível, mas alguns não conseguem mesmo escapar. Então,
A inveja, ela funciona dessa forma. Ela é silenciosa. E quando você vai ver, ela já está em seu coração e você já está olhando para desejar aquilo que é do outro. Tá, eu falei o seguinte, na aula de ontem, eu falei que só pode uma coisa ser transgressão se você usa um dos 5 sentidos. Né? Tá, então, qual o sentido que eu uso na inveja? Qual o sentido que eu uso na inveja? A inveja eu uso a visão. A inveja, então, ela se torna uma transgressão não quando ela surgiu, mas quando você passou ela para a sua visão. Quando você olha, foca o foco naquilo. Então, ela se tornou, se materializou a inveja. Depois disso, você vai traçar planejamento, para fazer um planejamento negativo. Ninguém faz isso não, tá? Mas estou citando como é que as coisas acontecem. O planejamento a pessoa faz e quando vai ver, já era, já cometeu o erro. Tem solução? Tem solução. Como eu disse, as pessoas elas maquinam muito em torno dessa inveja, muitas vezes são porque o bombardeio é muito grande. As pessoas hoje vêem muita coisa negativa, olham coisas que são negativas, isso destrói ela, por dentro e por fora. Muitas vezes a pessoa está vendo alguma coisa no celular que não é legal, muitas vezes está vendo um vídeo que não é bom, muitas vezes ela está vendo uma manchete que vai trazer para ela coisa negativa. Muitas vezes ela está se perdendo tempo em coisas fúteis na vida. E quando ela vai ver, isso tudo já tomou ali, ó, de dentro para fora. E ela só pensa aquilo, só reflete aquilo, só olha aquilo, só vê aquilo. Por quê? Porque ela está cheia daquilo. Entrou no corpo. Entrou pelo ouvido, entrou pelos olhos, são os portais da alma. Nossos ouvidos, nossos olhos são os portais. Então, isso entra na nossa vida, nós absorvemos isso. Para não absorver isso, é melhor a gente não levar uma vida fútil. É melhor a sua vida ter realmente sentido. Se aplicar dia a dia na sua vida, nas melhores horas, estudar a Torá, nas horas livres você recitar salmos, nas horas livres você estudar um bom livro, ler um bom livro, aproveitar os momentos, as oportunidades, conversar com a família, né? Sentar com a família, conversar sobre os assuntos da família mesmo. Falar de trabalho é bom, falar de trabalho é bom também, falar com os amigos do trabalho, como trabalhar melhor, como aprimorar o seu trabalho. São ideias que você pode estar aproveitando melhor o seu tempo. Porque essas coisas começam a surgir exatamente por isso. A ociosidade, que é muito grande. E nossa sociedade tem muito isso. Nossa sociedade, quando as pessoas vão ver, já estão pensando coisa que não é bom. É muita coisa mesmo vindo. A gente, na nossa época, hoje, a gente tem uma coisa que as outras não tinham. Nas outras, elas precisam buscar uma informação. Hoje, você tem informação demais. Você tem um bombardeio de informação. Mas é um bombardeio de informação tão grande que você tem que peneirar. Porque se você não peneirar essa informação toda que você está recebendo, primeiro, você acaba sofrendo vários problemas psicológicos. Vários problemas hoje são pelo conteúdo de informação muito grande que você acaba recebendo. Muitas pessoas sofrem de estafa hoje. Né? Então, você acaba tendo esses problemas toda na sua vida, continuando assim, porque falta se alimentar mais dos conteúdos sagrados. Toda vez que você pega esse conteúdo sagrado e se alimenta mais com isso, você pode ter certeza que isso vai repercutir de uma forma positiva e não vai sobrar esse espaço aí para essa inveja aí. Não vai sobrar esse espaço aí para a cobiça. Preencher para não sobrar. Essa é a solução. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Pode falar, Ivan. O meu, Moreno, é a respeito da aula de hoje, é porque eu estava numa dúvida aqui lá do meu serviço mesmo.
Acho que já falou sobre isso nas aulas anteriores. É tipo assim, a gente trabalha na empresa, aí a gente quer pegar alguma coisa da empresa, tipo algum produto, alguma coisa assim. Aí a gente não tem o patrão para falar. A gente pode falar com o encarregado, com o gerente de conta, ou não pode? Tem que falar com o dono mesmo. Então, no momento em que o patrão não está, o encarregado, ele é o representante pelo patrão. Então, você pode falar com esse representante. Ah, entendi. Obrigado, então, Moré. Na... Ronaldo. Mori, eu queria saber como é que a gente faz para vencer a inveja, porque Provérbios 27:4 fala que cruel furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja, né? Que a inveja é um sentimento que as pessoas têm. Como é que a gente pode vencer isso aí, hoje, nesse mundo caótico? Nesse mundo caótico, é uma luta constante, entendeu? Você não vence ela toda assim, você tira ela de dentro de você. Você tem como controlar e não dar espaço para ela surgir. Você alimentando a gratidão no seu coração, quando você alimenta a gratidão, você reflete muito sobre Deus, sobre a criação, sobre as coisas boas que Deus faz. Como que você pega os salmos de gratidão, por exemplo, recita eles e pensa naquele conteúdo que você está recitando ali, o que quer dizer, o significado daquelas palavras. Isso vai trazer o que? Alegria para o seu coração. Vai trazer o que? Vai trazer base sólida para você, vai te completar. A inveja é exatamente isso. É esse espaço que falta. Esse espaço. Então, você não dando espaço, a ação dela diminui. Simone. A minha pergunta é bem simples. A pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que tem inveja daquilo que nós temos, por exemplo, isso faz mal para nós? Você entendeu a minha Então, pergunta? isso pode fazer mal, Simone, se a pessoa ela não estiver protegida cumprindo os mandamentos. Entendeu? Se a pessoa estiver cumprindo os mandamentos, não faz. Então, a melhor proteção que a pessoa tem para isso, o melhor celular que a pessoa tem, ela cumprir as 7 leis. Quando ela cumpre as 7 leis, não abre um espaço. Para a gente entender, nós temos o nosso corpo físico, nós temos a alma, e a alma, ela é como se ela tivesse envolvida no corpo físico pela costura, uma costura espiritual. Essa costura ela é feita pelas os quatro caracteres do nome divino. Yud Kei Vav Kei. Quando a pessoa ela vai descumprir uma mitzvah, parte dessa costura ela vai romper. Então você vai abrir ali um espaço. Esse espaço que foi aberto é o espaço onde esse sentimento de inveja ela pode entrar. Aí causa danos. No entanto, se a pessoa estiver cumprindo os mandamentos, essa costura ela não tem uma parte ali, vai estar toda envolvida, então você não tem uma parte em que um espaço onde isso possa entrar. Entendi. Então, a inveja, ela causa danos para ambas partes, né? Tanto para o invejoso, quanto para a pessoa que está sendo invejada. Sim, se ela não estiver cumprindo os mandamentos, sim. Entendi. Gratidão. Yolanda. Moré Antônio, quando você percebe que a pessoa olha você, assim, quando você se vira, e a pessoa está mirando você, assim, com o canto do olho, assim, de baixo para cima, isso é o olhar do mal? Não, depende. Isso vai depender de uma série de coisas. Às vezes a pessoa tem algum problema ocular mesmo. Agora, às vezes a pessoa mesmo tem um olhado mal mesmo, de verdade, de inveja. Propriamente dizendo, isso é uma forma de um invejoso olhar, mas vai ser uma série de coisas, realmente. Se eu conheço muita pessoa e ela não olha dessa forma em um momento está olhando para mim dessa forma, eu posso entender que seria uma inveja. Ah, entendi. Obrigada. Nada.
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, a 8. Eu publiquei hoje ainda uma atividade número 7, atividade que eu postei hoje. Vocês podem estar respondendo até a próxima semana, até a próxima quinta. E hoje, daqui a pouquinho, eu vou estar postando a atividade também número 8. A atividade que eu vou postar hoje, vocês podem me entregar na próxima quinta também. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite, bom descanso, bons sonhos. Logo mais, nós estamos de volta lá no serviço da noite. Shalom, shalom a todos. Shabbat shalom a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Shalom. Shalom. Olá, Boa noite. Shalom. a todos.